A minha mãe nunca superou a perda de Ricardo, meu irmão mais velho. É óbvio que mãe alguma está preparada para enterrar um filho e ter que conviver com sua ausência. Mas no caso da minha mãe aquilo tudo era muito pior. A tragédia aconteceu no ano de 1998, faltando apenas 2 dias para a virada do ano. Como de hábito, havíamos reunido toda a família para passar aqueles dias num lugar que se chamava Recanto das Pedras. Ficava no caminho que ia até o litoral. Já era o 2º ano consecutivo que íamos para esse lugar. Aquela seria a primeira vez, no entanto, que meu irmão nos acompanharia. Ele havia acabado de dar baixa no exército. Após o ano de serviço obrigatório, meu irmão dizia que queria se divertir em dobro para compensar o tempo no quartel. A área ao redor do recanto era de uma mata serrana. Uma das atividades que se tinha por lá era seguir mata dentro pelas trilhas que passavam por rios e cachoeiras. Na primeira parada que fizemos para nadar, Ricardo foi o primeiro a tirar a camiseta e correu para as águas, saltando num pulo só. Seguia de um lado ao outro do rio, surgindo e desaparecendo sob a superfície. Aquilo fazia minha mãe ficar muito nervosa. Ficamos por ali cerca de 1 hora. Começamos então a sair das águas e ajeitar as coisas para seguirmos para outro ponto. Foi quando vimos Ricardo se debater na água e afundar em seguida. "Deixa disso, Ricardo", ralhou minha mãe. "Vambora!" Mas o meu irmão não apareceu na superfície. Preocupados, meu pai e meu tio saltaram na água, um de cada vez, afundando nas águas para procurá-lo. Nessa hora já estávamos desesperados. Na beira do rio, minha mãe chorava falando baixinho. "Ricardo, cadê você? Suba, filho, suba!" Até que meu tio surgiu acima da água. Ele trazia meu irmão sobre o braço e gritava: "Me ajude! Socorro!" Meu pai nadou até ele e juntos retiraram meu irmão da água. Deram início, então, aos primeiros socorros, com respiração boca a boca e massagem torácica. Mas não havia mais nada que pudessem fazer. Meu irmão estava morto. Ele se afogou. Os médicos constataram que ele sofreu uma cãibra repentina e que por isso fora tragado pelas águas escuras do rio. Aquela tragédia destruiu o fim de ano de toda a família. Em nenhum canto fizeram festas e nem confraternização. Minha mãe ficou em pedaços, chorava todos os dias, tinha até crises de desmaio. Em mais de uma ocasião, se machucou feio depois de cair e perder os sentidos. Chegou a levar até mesmo pontos na cabeça. Ficava repetindo constantemente a mesma sentença: "Não era a hora dele, não era a hora dele." Por mais dolorido que fosse para todos nós, eu tinha na época 15 anos e pretendia seguir com minha vida. Eu amava muito meu irmão. Senti como se a morte dele levasse uma parte minha, mas entendia que não havia nada que pudesse fazer a respeito. Porém, o estado de minha mãe afetava todo mundo. Não dormíamos mais, nem comíamos direito, não tínhamos vontade de fazer nada. Em tudo parecia existir um completo vazio. No quarto, minha mãe fez um verdadeiro altar em honra ao meu irmão. Sobre uma prateleira de 3 partes, ela ergueu uma toalha. Colocou ali algumas fotos dele, junto de flores e velas. Dizia não mais acreditar no Deus que tirou dela seu filho que tinha tanto a viver. Chegou um dia a quebrar uma imagem de Jesus que já tinha mais de 15 anos. Ajoelhada diante de um altar improvisado, minha mãe chorava pedindo ao meu irmão que viesse buscá-la. Implorava por isso, dizendo que ele havia partido antes da hora e que aquilo não era certo. Compadecido da dor de minha mãe, meu pai passou a se virar sozinho dentro de casa, com a limpeza e o almoço. Admito que em algumas vezes aquilo me irritava. Meu irmão havia morrido, mas nós ainda continuávamos ali. Será que ela não podia ver aquilo? Diante daquela situação,
Uma tia que estava presente quando a tragédia aconteceu tentou intervir. Ela tinha propriedade para falar. Meu primo Augusto havia morrido aos 4 anos de idade, vitimado pela meningite. Desde a perda de seu caçula, minha tia Hilda e meu tio tornaram-se espíritas e, segundo diziam, aquela doutrina do qual pouco sabíamos tinha sido de grande ajuda. Um dia ela abordou minha mãe com a ideia de que fosse visitar um centro espírita. Falou que havia um inaugurado há pouco tempo no centro da cidade. Depois de muita insistência, minha mãe aceitou o convite da irmã e seguiram até o lugar. Era uma quarta-feira. Como eu ficaria sozinha em casa, minha tia pediu que eu fosse junto. Durante o trajeto, minha tia foi dirigindo e conversando com minha mãe. Você precisa aceitar o fato de que Ricardo já não está mais nesse plano, Teresa. Você tem a Clara e Chico, eles precisam de você. Minha mãe balançava a cabeça em negação e respondia. Eu perdi meu filho, Hilda. Será que ninguém entende isso? Acabou tudo. Como Deus pode existir e permitir que esse tipo de coisa aconteça? Eu prefiro ficar longe dele, então. Minha mãe sempre dava um jeito de repetir aquela frase que havia se tornado seu mantra pessoal. Não era a hora dele, não era a hora dele. Por fim, chegamos ao lugar. Eu só conhecia a religião espírita por ouvir falar dela. Achava que era a mesma coisa que a Umbanda ou o Candomblé, com as pessoas vestidas a caráter e rodando pelo salão, mas eu me surpreendi muito. Todos estavam sentados. Eles ouviam uma jovem palestrante contar sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus, que assistiu ao martírio do próprio filho sem nada poder fazer, pois sabia que ele tinha um propósito muito maior. Ouvindo aquilo, minha mãe cobriu o rosto e caiu no choro. Após a palestra, um grupo de pessoas se assentou numa mesa no tablado, onde haviam copos e jarras de águas e também alguns livros. Juntos fizeram uma oração que eu não conhecia. O homem que ocupava o centro se manteve em pé. Então, ele começou a falar sobre a sabedoria de Deus. Nesse momento, minha mãe se levantou e fez menção de sair. Foi quando uma mulher que ocupava um dos lugares à mesa se ergueu e falou. Mãe, por favor. Minha mãe estacou na hora, bem diante de mim. Eu a ouvi dizer baixinho. Ricardo? Nos voltamos imediatamente para frente e a mulher estava de pé, com os olhos fechados e as mãos apoiadas sobre a mesa com os ombros levemente arqueados. Sou eu, mãe, seu magrelo. Era assim que minha mãe chamava meu irmão, Luísa, que por mais que comesse como comia, continuava magro. Já chega de sofrer, minha mãe, continuou a mulher. Seu sofrimento só me faz sofrer também, não vê? Eu vejo sua dor, sinto suas lágrimas. Um dos homens vestidos de branco que ocupava a mesa foi até nós e guiou minha mãe até a frente do palco, de costas para os consulentes. Meu filho, não era sua hora, não era, falava minha mãe chorando compulsivamente. Para espanto de todos nós, a mulher imediatamente a interrompeu, agitando a mão. Mãe, esqueça disso, prosseguiu a médium. Absolutamente ninguém morre fora de sua hora. Foi de repente sim, mas foi no momento de Deus. Eu estive nessa vida, minha mãe, apenas para ser o seu filho. Essa era a minha função. Graças à Senhora eu a cumpri. Agora retornei ao lar, onde todos estaremos um dia. Já chega de dor, minha mãe. Cuide do pai e de Clarinha. Um dia a gente vai se reencontrar. Ao ouvir aquelas palavras, minha mãe desfaleceu no mesmo instante, sendo prontamente socorrida pelas pessoas mais próximas. Eu assisti aquilo tudo boquiaberta. Nunca tínhamos visto aquela mulher na vida e ela sabia absolutamente tudo a nosso respeito. Depois desse dia, Luísa, minha mãe conseguiu aos poucos aceitar a ausência de Ricardo. Hoje, apesar da saudade imensa que ainda sente,
sabe que a morte é apenas um ligeiro impasse no caminho da vida. Um dia, em algum lugar, todos nós nos reencontraremos novamente.